É, o que é Paebiru? Paebiru é um disco, né, conhecido como um disco, gravado nos anos 70 no Brasil. Mas na verdade esse disco foi feito em cima de uma lenda bem anterior, que é relacionada a uma pedra que tem no interior da Paraíba, que tem inscrições que até hoje ninguém conseguiu decifrar. E aí o Paebiru ou Peabiru, que tem várias formas de se falar, na verdade é o caminho que se vai até o Machu Picchu, né? Um caminho que até hoje muitos hippies que ainda estão perdidos no tempo acreditam que esse caminho que passa por Minas Gerais, passa pelo Paraná, passa também pelo Nordeste, que ele vai por baixo da terra até os Andes, né? Então esse é o caminho da Montanha do Sol. Na verdade a tradução de Paebiru seria Caminho da Montanha do Sol, mas virou esse disco, né, do Zé Ramalho, do Lula Cortes, que é feito todo em cima dessa lenda. Qual a importância do disco? Por que ele é importante? Ele é importante primeiro porque ele reúne toda uma cena nordestina que estava aparecendo ali naquela época, que é o Alceu Valença, o Zé Ramalho, grupos Ave Sangria, e entre outros, Geraldo Azevedo, que depois estourou no Brasil bem naquele período mesmo. Eles foram para o Rio de Janeiro, né, e acabou sendo até conhecido como uma invasão nordestina, que era muita gente da Paraíba e de Pernambuco. E esse disco ele junta todo mundo, ele é quase como um fim de um ciclo local de música que tinha ali naquele cenário nordestino. Depois eles foram para o Rio, né, e cada um seguiu o seu caminho, mas aquele é um disco muito coletivo, né, todo mundo toca, todo mundo participa, né, essa é uma importância. E também é um dos últimos registros psicodélicos da música brasileira, porque já é 75, a música já estava mudando um pouco, então esse disco também tem essa importância. Como surgiu a ideia do documentário? A ideia do documentário foi do Cristiano Bastos, que dirigiu comigo. Ele fez uma reportagem sobre esse disco para Rolling Stone e ele achou que merecia um documentário. Aí ele me chamou porque ele é mais jornalista e eu gosto mais de cinema, então a gente se juntou para transformar isso num documentário. E foi assim que foi a ideia. A gente viu que era uma história muito boa, que tinha um personagem muito bom, que é o Lula Cortes, que renderia um filme interessante, né, sobre aquela região, aquelas pessoas, né, o disco. Então foi essa a ideia. Como vocês conseguiram recursos para gravar o documentário? Recursos próprios, completamente independentes, sem dinheiro que a gente tinha guardado, e enfim, a gente conseguiu apoios e parcerias com produtoras. A gente foi fazendo assim, não teve um patrocínio, não teve nada, foi só o recurso foi próprio. Como vocês conseguiram reunir a equipe da gravação do disco? A gente não conseguiu reunir todo mundo, porque foi muita gente, né? Aí é o que a gente priorizou pessoas emblemáticas né, da cena da época. Tipo, o Alceu Valença tá no filme, tá o Laílson, que é o cara que gravou o primeiro disco com Lula Cortes, tá a Kátia Mezel, que era esposa do Lula Cortes e participou de tudo, fazia o trabalho gráfico dos discos, tá o Hugo Leão, que ele montou a primeira banda de rock do Zé Ramalho lá em João Pessoa, então ele participou do disco. Então a gente foi atrás das pessoas mais emblemáticas, o disco tem muita gente que participou, então seria até chato ter todo mundo falando, ia ficar um filme enorme, com muita gente, sem um direcionamento. Então a gente pegou algumas pessoas e foi fácil achar, porque a maioria está ali ainda, mora em Recife, eles têm outros trabalhos hoje, uns são cartunistas, enfim, a Kátia Mezel é cineasta, o Hugo Leão continua com a música, mas mora em João Pessoa, então foi bem fácil localizar. Sim. Por que só o Lula Cortes voltou ao sertão e o Zé Ramalho não? O Zé Ramalho ele não gosta muito de falar do disco, né? O Lula Cortes também não, mas ele não renega o disco. O Zé Ramalho ele prefere não falar, porque esse disco ele foi uma decepção para eles, porque eles fizeram um disco com muito cuidado, é um disco conceitual, duplo, tem um encarte com um livro e não rendeu nada, né? Foi um disco que na época não fez sucesso, ninguém deu bola. Hoje até o disco saiu na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, as pessoas estão mais atentas. Mas então, como foi muito frustrante para eles, aí é chato para eles, depois de 30 anos, ter que ficar falando do Paebiru. Eles fizeram uma carreira, cada um tem sua vida. Eles não gostam muito. E aí o Zé Ramalho não quis participar do filme. Assim, ele disse que a gente pode fazer, pode usar as músicas, tudo, mas ele não quer aparecer. Sim. Qual a estimativa de tempo para finalizar e o lançamento do documentário? O tempo a gente provavelmente para o segundo semestre, e o lançamento a gente quer fazer num festival grande, assim, ou não é tudo verdade, que é um festival específico de documentários, o Festival de Brasília, mas aí tudo depende do período que o filme ficar pronto, porque tem as inscrições dos festivais, né? Mas o que a gente quer lançar é num festival grande para fazer
um lançamento interessante para chamar a atenção, porque o tema do filme é muito... tem um apelo muito forte, porque é um disco que é conceituado, não só no Brasil como lá fora. Então a gente não quer desperdiçar a ideia do filme, a gente quer transformar também um filme num acontecimento, né? Você falou, a próxima pergunta era sobre isso. O filme vai ser lançado em festivais, vocês querem isso? E a distribuição em casas de cultura, a distribuição vai ser em casas de cultura, ou cinemas escolhidos, específicos? Vai ser um filme que não vai ser voltado para o grande público, né? Isso aí também é difícil dizer, porque às vezes tem filmes que mal se espera e acaba virando popular por algum motivo ou outro. Mas não é um filme feito assim para grandes públicos. Ele tem assim como é um disco muito experimental, é um filme também que tem algumas coisas experimentais que geralmente o grande público não costuma aceitar isso no cinema. Mas a gente está pensando em distribuições diferentes, por exemplo, tentar fazer o filme rodar os circuitos de festivais de música, junto com os festivais que tem em todo o país, botar o filme em exibição nesses festivais, porque é um público que talvez não vá tanto ao cinema, mas o filme é um filme sobre rock, sobre música, então a gente conseguiria unir essas coisas. A gente tem essas ideias de distribuição também mais alternativa, buscar... Lógico, é um filme que acho que ele tem a ver com as casas de cinema que se considera cinema de arte, cinema alternativo, que tem nas grandes capitais, né? Mas é um filme que a ideia é que ele seja agradável e interessante para todo mundo que vê. Pensaram em distribuição online? Distribuição online não, ainda não. A gente não pensou, mas também é uma hipótese, até pelo fato do disco ser muito conhecido lá fora, né? Na Inglaterra, na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos. A questão online é importante, até porque a gente já tem um blog oficial que está, um portal do filme, já colocou alguns trechos na internet, no YouTube para divulgar, então a gente está usando muito a internet. A gente não pensou ainda na internet como forma de distribuição, etc., mas a gente já está usando bastante. Para quem ficou curioso pelo disco, como é possível ouvir o Baby Ru? Olha, para ouvir o disco original a gente vai ter que gastar uma grana, porque assim, o original mesmo, você acha que por menos de R$3.000 não acha, porque é muito raro o disco hoje. Tem a versão que saiu agora na Inglaterra e tal, que é mais barato, mesmo assim é uns R$200. Mas para quem gosta de baixar a música é fácil encontrar, é só botar o nome do disco, procurar por blogs que você vai encontrar. Eu acho que é até justo baixar, porque como as gravadoras, o disco não sai no Brasil, então o download aí no caso é bem... O Lula Cortes e o Zé Ramalho comentaram sobre isso, falaram sobre o download do disco. Olha, por exemplo, o Zé Ramalho tem uma versão pirata do disco, pra você ter uma ideia Eles, acho que pra eles não tem problema. Uma vez até enquanto a gente estava fazendo o filme, encontraram alguém que vendia toda a discografia do Lula Cortes lá em Recife, pirata, assim, em camelô. E achou legal, assim, porque está divulgando o trabalho dele. Lógico que ele é um artista e tem que ser remunerado, né? Ele é um artista plástico, ele ganha pelos quadros que ele faz, com venda de CDs, eventuais, né, contratos. Ele tem os trabalhos dele, mas a questão do download, eles não... Eu tenho certeza que tanto o Zé Ramalho quanto o Lula Cortes não tem problema nisso, até porque é inevitável. Hoje o download existe, não tem como bater de frente, né? As pessoas baixam música e pro artista isso é bom, porque as pessoas acabam conhecendo. Quantas pessoas conheceram o Baby Ru por causa da internet, do download? Ninguém conhecia o disco. Isso facilitou o acesso a uma obra que era rara, né? E aí quantas pessoas vão atrás do Lula Cortes, do Zé Ramalho, vão querer, né, conhecer inclusive do exterior, isso para eles é muito interessante. Então acho que eles não se opõem à internet.